Agora encerramos a nossa lista de dons. Eu apresentei para vocês 29 dons diferentes e mais 5 dons ministeriais. Agora eu quero falar com vocês algo muito importante. É chamado projeção de dons. Nós já vimos a variedade de dons diferentes. Eu trouxe uma lista grande para que você pudesse se identificar com algum dom, principalmente pessoas que dizem, eu não tenho nenhum dom. Então, ouvindo o que eu falei, você pode reconhecer dons na sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre projeções de dons, por quê? Porque existe um problema, muitas vezes, é que as pessoas olham para outras pessoas e eles fazem uma projeção, eles querem ter o dom que é do outro. E eles não estão buscando entender qual é o seu próprio dom. Muitas vezes a pessoa simpatiza com um dom e quer forçar para que ele mesmo exerça aquela função, sendo que não é dom dele. Então isso é muito perigoso, porque ele vai querer entrar numa outra área que não é a dele, que ele não tem um dom para aquilo. E ele pode estar até tirando o lugar de alguém, E sem o dom, a pessoa nunca vai exercer aquele trabalho com excelência. Então é importante que nós possamos entender o seguinte, cada um tem o seu dom. Eu quero ler para vocês o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar com o versículo 11. Diz assim, porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então Deus dá para cada um. Então quer dizer, todos têm dom, mas ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Quem quer? O Espírito Santo, porque está falando do Espírito Santo. Veja bem o que diz agora no versículo 14 do capítulo 11. Vamos trabalhar hoje só no capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 14 diz assim, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Então, uma igreja que todo mundo tem o mesmo dom, isso não funciona, isso não é bíblico, tá? Agora veja o 17, diz assim, se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Quer dizer, não dá para todo mundo fazer a mesma coisa, precisa ser diferentes, porque senão vai fazer falta. Assim, versículo 18, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Então, quem define o dom é Deus. Então, não tente ir para outra área se Deus deu um dom para você. Não projete dom, não queira assumir uma posição para a qual você não tem a unção do Espírito para isso. Você não deve ter problemas de baixa autoestima, dizendo, eu não tenho dom nenhum. Já provamos aqui para você que todo mundo que pertence ao corpo de Cristo, que é um membro do corpo de Cristo, tem pelo menos um dom. Talvez ele não seja desenvolvido, ativado, mas o dom está aí. Mais para frente vamos explicar isso melhor para você. Agora, não podemos também querer mudar o nosso dom. O dom que Deus deu é nosso. E é ele quem quis dar, porque ele entende que esse vai ser o dom pelo qual nós iremos exercer o nosso ministério, o nosso chamado e a nossa vocação. Então, quando falamos de projeção de dons, falamos a princípio de alguém que projeta o dom do outro sobre si, quer dizer, ele quer ter. E o contrário também. É muito comum em algumas igrejas um líder ter determinado dom, e ele tem uma liderança muito forte, e ele começa a querer que as pessoas tenham o mesmo dom que ele. Então ele exige que as pessoas que trabalhem com ele façam a mesma coisa que ele faz. E isso também é perigoso. Por quê? Porque a igreja fica faltando partes. Quer dizer, tem o líder que tem aquele dom, isso é uma bênção, ele é muito usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus poderoso. Agora ele começa a querer que todo mundo faça a mesma coisa que ele, que seja igual a ele. E isso causa um peso muito grande sobre a igreja, e isso não pode acontecer. Por quê? Porque os diferentes se completam.
são partes diferentes que juntas formam o corpo. Então, uma igreja que só tem um tipo de ministério, um tipo de trabalho, só um tipo de dom manifestando, é uma igreja que vai ficar fraca. Por quê? Porque as outras áreas não serão cobertas. Uma igreja equilibrada, uma igreja abençoada, é uma igreja em que existem diversos dons. Como eu disse para vocês anteriormente, eu apontei aqui para vocês 29 dons diferentes, além dos 5 dons ministeriais, né, que são dons ligados à liderança. Então, existem muitos dons, e esses dons estão já na igreja. A partir do momento que você é de Jesus, os dons já estão na sua vida. O que você precisa fazer? Ativá-los. Descobrir qual é o seu dom e ativá-los. Não precisa querer o dom do outro ou assumir a posição da outra pessoa. Deus tem um dom para você, tem um chamado para você, tem um trabalho para você, e se você não fizer o seu vai ficar em aberto. Vai ficar um buraco, vai ficar faltando alguma coisa. Então, nada de projeção de dons. Vamos servir a Deus com o dom que Deus nos deu.